Hello guys, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Vamos lá, vamos chegando aí. Lembrando que quaisquer dúvidas é só colocar aí no chat que o teacher responde. O WhatsApp do teacher também está na descrição do vídeo, caso seja necessário falar comigo. Ok, bora começar? Então vamos lá. Esse é o nosso 8º Reading and Listening. Quem não assistiu os anteriores não tem problema. Eu vou começar a fazer a revisão deles, então quem perdeu o 1, o 2, o 3 vai ter a oportunidade de assistir de novo, alright? Então vamos lá, esse é o 8º, vamos para a nossa primeira frase, vamos lá. A primeira frase é a seguinte: Virtual reality, VR, is becoming more popular in games and education. Virtual reality, VR, is becoming more popular in games and education. Mais uma vez. Virtual reality, VR, is becoming more popular in games and education. Ok, vamos à análise então agora. Virtual reality or virtual reality, VR é a abreviação, né? VR is becoming more popular in games and education. Virtual reality, VR, is becoming more popular in games and education. Agora então, 1 minuto para vocês traduzirem, começando agora. Ok, 1 minuto, vamos à tradução então. Virtual reality é o que a gente chama de realidade virtual. Ou também em português é RV, é o contrário do inglês, né? Is becoming, está se tornando more popular, mais popular, in games, em jogos, and education, e na educação, ou seja, nas escolas. Então, realidade virtual está se tornando mais popular em jogos e na educação. Vamos então agora à pronúncia. Virtual reality, or vamos colocar assim, VR is becoming
More popular. More popular. 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 In games. In games. In games. In education. In education. 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 Pronto. Então ficou a leitura é Virtual reality, VR, is becoming more popular in games and education. In education. Então essa foi a nossa primeira frase. Vamos para a próxima. Lembrando, gente, que essas aulas aqui, elas são tanto para o nível intermediário quanto para o nível iniciante. Mas no nível iniciante, o seu papel é apenas ouvir, não importa se está entendendo ou não. Eu sempre falo isso, não importa se está entendendo ou não. Você precisa ouvir a língua inglesa. Você só vai entender o inglês se você ouvir. No começo você não vai entender muita coisa. Então, essas aulas aqui são tanto para o nível intermediário quanto o iniciante. O iniciante, ele tem que ouvir e anotar. Anote as frases, ok? É isso aí. Então, vamos para a nossa segunda frase. A segunda frase é a seguinte. With a headset, people can enter a 3D world. A 3D world and explore different places or situations. Todas palavras bem simples. With a headset, people can enter a 3D world and explore different places or situations. Vamos à análise agora? Então, with a headset, people can enter a 3D world and explore different places or situations. Pronto, essa é a nossa segunda frase. With a headset, people can enter a 3D world and explore different places or situations. Alright? Então vamos lá. 1 minuto para vocês traduzirem, começando agora. Ok, 1 minuto. Vamos à tradução então. With a headset. Headset é aquele dispositivo que a gente coloca na cabeça, um equipamento que se coloca na cabeça. Por isso que aqui está escrito headset. Ok, geralmente não se traduz headset. Vocês precisam entender que headset
é um equipamento que se coloca na cabeça, né, para você, no caso, acessar essa virtual reality. Então você coloca na cabeça, que tampa os ouvidos para você ouvir e os olhos para você enxergar esse mundo 3D. Então não vamos traduzir. Então com um headset, as pessoas, né, people, as pessoas as pessoas podem ou conseguem entrar a 3D world, entrar em um mundo 3D, and explore, e explorar different places, lugares, mas aqui também tem situations, então lugares e situações diferentes. Okay? Então você coloca o óculos e nesse óculos, através desse óculos, você consegue ver mundos 3D que são criados. Não sei se vocês já viram isso. É tipo joguinhos, né, que você acessa por meio de um óculos virtual. Várias empresas, né, estão investindo nisso. Ok. Então, vamos agora à pronúncia. Vamos lá. With a headset. Então, with a headset. Lembrando, gente, que essa é a minha pronúncia, ok? Com o meu sotaque. Vocês podem ouvir essas palavras sendo pronunciadas por outras pessoas de uma forma um pouco diferente, né? O que não pode é falar muito diferente do que, né, eu estou falando aqui ou que outra pessoa fala. Tem que ser um sotaque que exista, né, e que dê para entender. Mas, por exemplo, o with poderia ser with. Já expliquei isso em aulas anteriores. Então, with a headset, people can enter. People can enter a 3D. A 3 é quase um F, então eu vou deixar F aqui. A 3D world. Aqui eu nunca traduzo. Nunca deixo, porque é world. And explore different places or situations situations. Então, essa é a pronúncia. With a headset, people can enter a 3D world and explore different places or situations. Ok? Então, essa é a pronúncia da nossa segunda frase. Vamos para a terceira frase agora. Schools are starting to use VR to make learning more exciting and interactive. Mais uma vez. Schools are starting to use VR to make learning more exciting and interactive. Mais uma vez. Schools are starting to use VR to make learning more exciting and interactive. Ok? Então vamos à análise. Schools, essa é fácil. Schools are starting
are starting to use VR to make learning more exciting and interactive Pronto. Schools are starting to use VR to make learning more exciting and interactive. 1 minuto para vocês traduzirem, começando agora. Ok, 1 minuto, vamos à tradução. Schools, escolas, ou as escolas, are starting, estão começando, to use VR, a usar VR, realidade virtual, né? ARV, realidade virtual, to make learning, para tornar. Learning é aprendizagem, né? Tornar a aprendizagem more exciting, mais exciting é emocionante, mais emocionante and interactive e interativa. Dá para interagir, então você tem o óculos, parece que a Meta, que é a dona do Facebook, a dona do WhatsApp e do Instagram, ela tem um óculos, né, de realidade virtual, por meio do qual você pode interagir com objetos 3D. Então, por exemplo, eu vi que tem médicos que precisam aprender as partes do corpo humano, tipo anatomia. Então, existe um boneco virtual e você manipula, assistindo pelo óculos, você manipula aquele boneco, né? Você consegue tirar um órgão, ver, girar o órgão, é bem interessante. Ok, então ficou assim: as escolas estão começando a usar a realidade virtual para tornar a aprendizagem mais emocionante e interativa. Vamos à pronúncia? A pronúncia é a seguinte: schools are starting to use VR to make learning more exciting exciting and interactive ok? Schools are starting to use VR to make learning more exciting and interactive. Pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo do teacher, ok? Curtam esse vídeo também. Muito bem.
essa então foi a nossa terceira, né? Terceira frase, isso. Vamos para a quarta frase agora. Quarta frase. A quarta frase é a seguinte: It also helps students understand complex ideas in a fun way. De novo. It also helps students understand complex ideas in a fun way. Okay? It also helps students understand complex ideas in a fun way. Ok, vamos à análise então. It also helps students understand complex ideas in a fun way. It also helps students understand complex ideas in a fun way. Vamos lá? 1 minuto para vocês traduzirem, começando agora. Alright, vamos à tradução. It also helps. Então, ela o que? A realidade virtual. Esse it se refere à realidade virtual. Also helps, também ajuda. Helps é ajuda ou auxilia, né? Ajuda students, os estudantes ou os alunos. Understand, compreender ou entender, compreender. Complex ideas, ideias complexas. In a fun way, de uma forma divertida. Way é forma, né? Ou maneira, jeito. Tem 3 traduções ou mais. Ela também ajuda os alunos a compreender, tem que colocar o A aqui, né? Ajuda os alunos a compreender ideias complexas de uma forma divertida. Hoje em dia tudo tem que ser divertido, senão as pessoas não querem aprender. Alright. Ela também ajuda os alunos a compreender ideias complexas de uma forma divertida. Vamos agora então à pronúncia. It also, peraí, it also helps, it also helps students understand in a fun, no, understand complex ideas in a fun way. Então ficou: It also
helps students understand complex ideas in a fun way. Então essa foi a nossa quarta frase. Agora vamos então para a quinta e última frase da aula de hoje. Bora lá? As the technology improves, VR may become a normal part of daily life. As technology improves, VR may become a normal part of daily life. Só mais uma vez. As the technology improves, VR may become a normal part of daily life. Então vamos à análise agora. As the technology improves, VR may become a normal part of daily life, daily life. Oh meu Deus, eu estou escrevendo como se lê. As technology improves, VR may become a normal part of daily... Ser professor não é fácil. Vira um monte de informação na cabeça. Ok, agora sim. As the technology improves, VR may become a normal part of daily life. Bora traduzir então agora. 1 minuto para vocês. Ok, 1 minuto. Vamos então agora à tradução. As the technology improves. Conforme, as significa conforme, aqui nesse caso. Conforme a tecnologia improves, ou seja, melhora ou se aprimora, VR, a realidade virtual, may become, pode se tornar, become é se tornar, a normal part, uma parte comum, uma parte frequente, né? Vamos colocar uma parte frequente of daily life, da vida cotidiana. Ou seja, ao invés de assistir um filme pela TV, a gente vai assistir pelos óculos de realidade virtual. Então, é quando essa tecnologia se tornar acessível, porque hoje em dia um óculos desse é caríssimo, mais de R$7.000. Então ainda é inviável você, né, para as pessoas comuns adquirirem esse produto. Então ficou, conforme a tecnologia melhora, a realidade virtual pode se tornar uma parte frequente da vida cotidiana. Vamos à pronúncia? Agora aqui então, as the
as the technology improves. VR may become a normal part. Esse T quase não sai, então não é parte, é part, quase o que o T não sai. Of daily life. Então ficou assim. As the technology improves, VR may become a normal part of daily life. Okay? As the technology improves, VR may become a normal part of daily life. É isso aí. Ok? Muito bem, terminamos aqui. Vamos agora para aquela parte da leitura, na qual o teacher vai ler e vocês vão fechar os olhos ou fechar os cadernos. Não pode consultar nessa parte. Eu vou ler e vocês vão agora analisar se vocês entendem o texto inteiro depois de conhecerem essas palavras. Vamos lá então. Virtual reality, VR, is becoming more popular in games and education. With a headset, people can enter a 3D world and explore different places or situations. Schools are starting to use VR to make learning more exciting and interactive. It also helps students understand complex ideas in a fun way. As the technology improves, VR may become a normal part of daily life. E aí, como é que vocês foram? Deu para compreender direitinho? Qualquer pergunta é só mandar no WhatsApp ou aqui no chat. Então, o código dos exercícios dessa aula é LR8. Ok? Então, me mandem esse código que eu vou saber que é o exercício dessa aula, da aula 8. Alright? É isso aí, pessoal. Muito bem. Hoje nós vimos um texto sobre realidade virtual. É uma tecnologia que vai se tornar cada vez mais comum nas nossas vidas. Ainda é muito cara para se adquirir. Eu pesquisei e um óculos desse, um óculos básico, está saindo por volta de 5 mil, 7 mil, tem até por 12 mil reais. Então é algo inacessível ainda para a maioria das pessoas. Mas vocês sabem que conforme a tecnologia vai avançando, as coisas vão ficando mais baratas. Quem sabe um dia eu dê aula para vocês num dispositivo desse, num headset desse. Aí o teacher vai fazer um bonequinho e vai dar aula por meio desse bonequinho numa sala virtual. Seria interessante, não? Ok, pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Bye, bye.